Olá pessoal, eu sou o professor Javes e o nosso tema de hoje é simetria, tá? Vamos aprender aí um pouquinho sobre o que seria simetria. A gente pode até se perguntar, o que é simetria, tá? Simetria, pessoal, é definido como tudo aquilo que a gente pode dividir em partes. O detalhe é que não basta apenas dizer que é tudo aquilo que é dividido em partes. Além de dividir em partes, essas partes, quando a gente sobrepor uma sobre a outra, elas têm que casar certinho, tá? Então elas têm que ficar na mesma posição. Então, se isso acontecer, aí sim a gente tem simetria, tem um processo de simetria, tá? Na matemática, a gente vai aprender aí sobre 3 processos de simetria. Vamos ver quais são. A gente vai ter aí ó, a simetria de reflexão, a simetria de rotação e a simetria de translação. Vamos entender como é que funciona cada um e para isso eu vou trabalhar com vocês através de imagens, tá? Não tem nada melhor do que imagens para a gente estar aprendendo o conceito de cada um desses 3 processos. O primeiro deles é a simetria de reflexão, tá? Temos 3 imagens aí, ó. Vocês podem observar a primeira é uma imagem de uma paisagem, onde você tem aí árvores e temos aí algumas casinhas, tá? E aqui embaixo nós temos o lago, tá? Temos o lago. No lago, a imagem está sendo refletida, então ela está sendo gerada aqui na superfície do lago, tá? De forma invertida. Aqui nessa outra, nós temos algumas figuras geométricas e aqui do lado nós temos as figuras, tá? Aparecendo de forma invertida, também pelo processo de reflexão. O detalhe aqui, pessoal, é que essa linha que aparece aqui no meio é a linha que a gente chama de eixo de simetria, tá? Então, eixo de simetria. Isso quer dizer o quê? Que desse eixo para a imagem original, a gente tem que ter a mesma distância, tá? Que o eixo para a imagem refletida. Então, elas têm que estar à mesma distância. Então, se elas tiverem a mesma distância, realmente isso vai ser um processo de simetria por reflexão. A mesma forma aqui, ó, naquela imagem lá da paisagem. Então, aqui, ó, na superfície do lago, esse será o nosso eixo de simetria. E aqui embaixo a gente tem uma terceira imagem, que é a borboleta, tá? Na borboleta, analise que no meio dela a gente tem aí uma linha vermelha. Essa linha é o eixo de simetria, certo? E com isso a gente pode concluir que esse lado aqui, ó, o lado esquerdo da borboleta, ele é simétrico ao lado direito, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Simetria de reflexão é bem simples. O próximo processo de simetria que a gente tem é o de simetria de rotação, tá? Tem aí alguns exemplos. Vamos iniciar aí pelo exemplo da letra P. Se vocês analisarem a letra P, ela está sendo rotacionada, ela está girando. Nesse caso aí, ela está girando no sentido horário, mas também poderia ter sido no sentido anti-horário. Isso não vai interferir em nada e realmente acontece, tá? Ou horário ou anti-horário. Mas o detalhe principal é, olhe como a letra P ela fica à medida que ela está sendo rotacionada, tá bom? E aqui do lado nós temos um outro exemplo, tá? A gente tem aí um quadrilátero e ele está sendo rotacionado também, certo? Então, no sentido horário, vejam a posição dele à medida que ele vai rotacionando. Aqui do lado, a gente tem um mosaico. Analisem que dentro do mosaico a gente tem aí algumas linhas pretas. Essas linhas pretas são os eixos de simetria dessa imagem. E o detalhe principal é que, por exemplo, aqui ó, é um eixo de simetria, aqui também é outro, e essa parte aqui da imagem ela está sendo rotacionada. Ó. Então a gente pode dizer que essa parte aqui seria a imagem principal e à medida que vai girando, ela vai completando e gerando essa imagem aí, tá joia?
E aqui embaixo a gente tem uma letra F, ó. Ela girou no sentido horário. Olha ela vermelha lá embaixo, só para destacar a posição dela, à medida que ela foi rotacionada, tá certo? Então, rotacionar nada mais é do que girar em torno de um eixo, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, o pontinho, pontinho. Aqui, o eixo seria esse ponto central aqui da figura, tá? Então, rotação é girar a figura em torno de um eixo, tá bom? E para finalizar, a gente tem aí a simetria de translação. Pessoal, simetria de translação é quando a gente gera a imagem, tá? De forma que elas tenham a mesma dimensão. Então a imagem não pode ser maior ou menor, ela tem que ter a mesma dimensão da imagem original. E da mesma forma, ó, analisem que está aparecendo aí um eixo de simetria. Nessa imagem aqui do bonequinho, a gente tem aqui os pontinhos aqui, ó, pontilhado. Esse é o nosso eixo de simetria. Quer dizer que a imagem ela é gerada, tá? Com a mesma distância e com a mesma dimensão. Aqui do lado a gente tem retângulos. Essa seria a nossa imagem original, essa laranjinha. Então, retângulo A, B, C, D. E ela está sendo gerada aqui do lado, ó, essa verde, tá? Essa imagem daqui, ela foi gerada por translação. Em que sentido? Da esquerda para a direita. Poderia ser o contrário também, ó, da direita para a esquerda. Então, ela seria gerada no lado contrário. Além dessas duas posições, tá, que são na horizontal, ela poderia vir na vertical também, ou poderia vir em diagonal, tá, para cima ou para baixo. Isso não interfere, tá bom? Seriam processos de simetria por translação também. E para finalizar, a gente tem aqui a imagem do porquinho. O porquinho também está sendo gerado aqui, ó, do lado, ó, certo? Poderia gerar mais imagens se a gente quisesse. O detalhe principal é que tem que estar sempre a mesma distância. Assim como aqui no retângulo, por exemplo, ó, de um retângulo para o outro, ele está pulando um quadradinho, gerou a próxima imagem. Se quisesse gerar mais, pulava outro quadradinho e assim continuava. Tá bom, pessoal? Então o detalhe principal é esse aí, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E simetria é basicamente isso aí, pessoal, tá bom? Um abraço e até a próxima.